Bom dia a todos. Declaro aberta a 16ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6, inciso 2, a linha A da Lei Orgânica Municipal e a linha R, inciso 13 do artigo 20 do Regimento Interno. Eu convido para ser segundo secretário ad hoc o vereador Paulo Neres e fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, vereadores, presidente, vereadora Mônica Cordeiro, público presente. Fazer a leitura da ata da 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 16 de dezembro de 2013, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Éric Cabral Musso. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2013, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores ADI Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Éric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cosa. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. Não houve manifestação. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Não houve matéria a ser lida no pequeno expediente. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Carlos André Franca de Souza, Renato Pereira Sobrinho e Lúcio Zanol. Na fase das lideranças, nenhum vereador fez uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. O vereador Lúcio Zanol pediu inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto de lei número 099/2013, de autoria do Poder Legislativo, que, colocado em votação, foi aprovado. Foram encaminhados às comissões os projetos de lei número 098, 099 de 2013, de autoria do Poder Executivo. Projeto de decreto legislativo número 028/2013 e o projeto de lei número 096/2013, de autoria do Poder Executivo. Passou-se a votação em primeiro turno. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou emenda modificativa número 131/2013, ao projeto de lei número 063/2013, sendo encaminhado à Comissão de Justiça. O projeto de lei 093/2013, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado com os respectivos pareceres, sendo o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente dado em plenário. Foram aprovados os projetos de lei número 081/2013, com as emendas modificativas número 120, 121, 126 e 127 de 2013, 086 e 086, com a emenda modificativa número 126/2013, 090, com a emenda modificativa número 130/2013, 093 e 095 de 2013, autoria do Poder Executivo. E o projeto de lei número 097/2013, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. O projeto de decreto legislativo número 027/2013
foi aprovado com 17 votos favoráveis. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 091, 092, 093 e 094 de 2013, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Zanol, Alexandre Ferreira Manhães e Éric Cabral Musso. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinadas. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. De acordo com a Resolução 593 de 18/3, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Lúcio Zanol. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Mônica, uma boa tarde a todos, público presente. Hoje nós tivemos, senhor presidente, a última sessão ordinária da Comissão de Justiça, e onde deliberamos vários projetos, e na fala do vereador Paulo Neres, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, me tocou muito, vereador, quando Vossa Excelência agradeceu, né, pelo apoio, pela participação ativa da Comissão de Justiça, onde deliberamos vários projetos e foram feitas várias emendas no decorrer do ano. Foi um ano muito produtivo, não apenas da Comissão de Justiça, mas da Casa Legislativa, né, presidida pelo vereador Éric Musso. E foi um ano realmente bastante produtivo, e quero dizer que para mim também foi muito prazeroso estar participando da comissão presidida por Vossa Excelência. Aprendi muito, e o vereador Fábio Neto também, é claro. E, senhor presidente, esta minha fala também, nem pedi permissão para falar da bancada, esta minha fala também concerne em relação a mídia que tem publicado, tanto nas redes sociais, quanto também agora nos telejornais, seja ele televisivo ou escrito, sobre o nosso município, a questão de árvores, enfeites de Natal, essas coisas, né, que tem de fato... Aqui eu estou expressando a minha tristeza neste sentido, porque nós somos fiscalizadores e, no entanto, não conseguimos olhar tudo. E tem coisa também que a gente não consegue ver, porque parte de secretários. Então, eles, com a equipe deles, é que tem que olhar e estudar. Então, eu tirei algumas fotos. Foi à noite, confesso que eu não sei usar muito bem a máquina, era para ter colocado o modo noturno, mas está vendo, essas fotos aí, elas foram tiradas da pracinha de Jacupemba, do qual quero aqui fazer uma menção ao nome do coordenador regional, o Sérgio Rui, que é um excelente rapaz, trabalha de uma criatividade tamanha, e estes enfeites aí que vocês podem ver, este Papai Noel, ele tem até como se fossem assentos dos lados, onde as crianças sentam e tiram fotos, enfim, uma árvore ali no meio, e todos esses enfeites foi de fato custo zero para o município. Ele veio até a prefeitura e conseguiu pegar alguns enfeites que estavam meio que abandonados. Ele levou para lá, recuperou, substituiu algumas lâmpadas, para não dizer que foi custo zero. O que ele teve de custo para fazer toda essa ornamentação, além da mão de obra, foram 6 fitas de fita isolante, 6 rolinhos de fita isolante. Então, quer dizer, tamanha criatividade. E só para dar menção, presidente e demais vereadores, naquilo que o prefeito, um bordão que o executivo, que o prefeito sempre usa, para fazer do limão uma limonada. Aí foi feito, do limão uma limonada. E não posso deixar de falar que na praça principal, em um saco de limões, talvez não fez um copo de limonada.
Esta é a minha fala, senhor presidente. Uma parte, vereador. Pois não. Realmente, o chefe de apoio de Jacupemba está de parabéns, o Sérgio, conheço, realmente muito competente. Em relação à ornamentação de Natal, a prefeitura realmente ela tem um material que é para ser utilizado nos distritos do município. E a ornamentação da sede, por ser maior, ela geralmente ela é contratada. E neste ano, o Executivo fez a opção de fazer uma parceria através de lei, passado por essa casa, com o CDL, para que o CDL pudesse fazer a ornamentação natalina e entre outros eventos. Era de interesse da administração, do Executivo, que nós tivéssemos uma ornamentação natalina diferenciada, né, de excelente qualidade. A princípio, o CDL sinalizou interesse em fazer isso, em fazer essa ornamentação. Porém, chegando o final de outubro, o CDL notificou a prefeitura dizendo que não havia mais interesse em fazer essa ornamentação. O prefeito, pego de surpresa, tentou mesmo assim dar essa ornamentação à população de Aracruz. Porém, o que aconteceu? Todos nós sabemos que uma licitação ela não acontece de uma hora para outra, porque tem que seguir a Lei 866, que é a lei de licitação. Mesmo assim, fazendo o mais rápido possível, mas dentro da legislação, se contratou uma empresa para fazer essa ornamentação. O que seria feito, né? Seria o município ornamentado na Avenida Venâncio Flores, na Professor Lobo, na Avenida Florestal, e seria feita a ornamentação na Praça São João Batista. Porém, o que aconteceu? Os senhores viram, não só em nosso município, mas o norte todo, a chuva não parou, não deu trégua. E esse serviço, ele é feito com eletricidade, porque você tem que colocar os pendentes nos postes. E o poste, quando ele fica molhado, ele é considerado uma parte energizada. Então, para evitar que, de repente, acontecesse um acidente com algum eletricista, não teve jeito, teve que cancelar o contrato, com essa empresa, e nós não vamos ter ornamentação na sede. Inclusive, houve uma matéria da Gazeta, uma matéria irresponsável. A Gazeta ela não pode expor o nosso município dessa forma. Se passou na Gazeta a informação que o Executivo contratou uma empresa para fazer uma árvore por R$183 mil, uma árvore que não tinha 30% dela concluída, a pessoa começou, é igual quando a gente vai ornamentar a nossa árvore de Natal em nossa casa. Logo, a princípio, é um esqueleto. Aí depois você vai colocando os adereços, vai colocando as bolinhas, os Papai Noel, e a árvore fica bonita. É o que ia acontecer na Praça da Paz. Mas, infelizmente, houve esse episódio. Vereador, eu também estou triste. Eu acho que essa ornamentação, eu sou fã do Natal, gosto demais dessa época. E sem essa ornamentação, realmente, algo fica vazio. Né? Só aproveitando a sua fala, vereador, para passar essa informação para o público presente. Muito obrigado. Ok. Pois não, vereador? Não, só uma correção, Praça São João Batista. No fim, Praça da Paz, mas foi Praça São João Batista. Concordo, vereador, é isto mesmo. A ornamentação ela vai acontecendo e aos poucos a árvore vai pegando, vai ficando bonita, na verdade. Mas o que gera tristeza é exatamente isso. Não estou sendo aqui oposição nem falando nada. Estou apenas a dizer que deve acontecer um acompanhamento mais de perto nesse tipo de coisa. Porque choveu, mas quando a TV Gazeta ou a imprensa, de modo geral, buscou essa informação,
tinha que ter alguém ali do executivo na hora para explicar, porque para contradizer, porque o que fica é que contratou uma árvore daquele tipo, que aquilo não é uma árvore nunca, por 183 mil, quando na realidade não é isto. Tem que ter alguém para rebater esse tipo de informação, porque mancha o nosso município, mancha o executivo por poucas coisas e mancha também a gente, porque na nossa base, nós todos somos poder executivo, legislativo, eles não conseguem decifrar de quem é a responsabilidade. Vocês estão no poder, e aí mancha a nossa imagem, de todos os vereadores e do executivo também. Então é isso que eu quis dizer, para que possa fazer um acompanhamento mais de perto, porque às vezes mancha toda uma administração, e nós estamos imbuídos nessa administração por poucas coisas, por detalhes às vezes. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, eu convido a primeira secretária a fazer a chamada dos vereadores. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente. 16ª Sessão Extraordinária, 18 de dezembro de 2013. ADI Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Éric Cabral Moço. Fábio Machado. Ausente. Fábio Neto da Silva. Ausente. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Ausente. Valmir Coser. Presente 14 vereadores, ausente 3 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 063/2013, com emendas, regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal a Junta de Impugnação Fiscal. Autor Poder Executivo. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 081/2013, com emendas, estima receita e fixa despesa do município de Aracruz para o exercício de 2014. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 086/2013, com emenda, dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 090/2013, institui o Sistema Único de Assistência Social do município de Aracruz, SUAS Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 093/2013, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 095/2013, em regime de urgência, dispõe sobre o pagamento aos servidores do Poder Executivo. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 097/2013, concede abono aos servidores da Câmara Municipal. Autor Poder Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 027/2013, concede título de cidadão aracruzense. Autor Vereador Paim. Eu queria solicitar ao plenário a inclusão em pauta do projeto 006, que prorroga o prazo da comissão parlamentar da CPI do Hospital São Camilo por mais 90 dias. Então, em apresentação, submeto ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de resolução, então, 006 de 2013, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, encaminhada à Comissão de Justiça. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 063/2013, regulamenta no âmbito do Poder Executivo Municipal a Junta de Impugnação Fiscal com emendas. Autor Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com as emendas. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com as emendas. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, presente. Em votação, parecer. Presente. Está em votação a emenda? Não. Está o parecer da Comissão de Finanças agora. Ok. Em discussão, parecer da Comissão de Finanças. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças com as emendas. A emenda modificativa número 129/2013, o objeto da emenda é adequá-la ao
objeto do projeto que alterar o Código Tributário. Em discussão, a emenda 129. Não havendo discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. A emenda modificativa número 131. O objeto da emenda é alterar a composição da Junta de Impugnação Fiscal para torná-la imparcial no julgamento das questões fiscais. Em discussão, a emenda 131. Pela ordem, presidente. Público presente, boa tarde aos demais vereadores. Em relação à emenda 131, a formação do conselho que julga os recursos do GIF, ele é composto até por pessoas do povo, representantes da sociedade civil organizada, inclusive pode ser composto pelo servidor comissionado. O próprio presidente é o servidor comissionado, que é o próprio secretário de Finanças. Exigir a participação de servidor efetivo fere até a distinção que não foi feita no Estatuto do Servidor Público de Aracruz. No Estatuto consta o limite de participação do servidor comissionado e lá não tem vedação a participação em questão de matéria tributária, e o projeto, na sua íntegra, ele diz que está lá, e que no seu parágrafo 1º do artigo 1º será composto por um presidente, 4 membros e um secretário nomeados por ato do chefe do executivo. No nosso entendimento, respeitamos a emenda do vereador Fábio Neto da Silva, mas a secretaria ela não concordou, né, e já nos passou as informações que essa comissão será formada com um funcionário comissionado e cinco funcionários efetivos. Então eu peço pela não aprovação, pela rejeição da emenda 131/2013. Continue em discussão a emenda. Senhor presidente, eu gostaria que fosse mais claro até pediria, se possível, que o senhor possa suspender a sessão para que a gente possa discutir um pouquinho melhor sobre isso, que eu ainda tenho algumas dúvidas. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Aos trabalhos, com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Vereadores, público presente, eu quero deixar claro, assim, até gostaria que o presidente deixasse registrado nos anais dessa casa a informação que eu vou passar do nosso governo, que deixou bem claro na sua composição do projeto 63/2013, que no parágrafo 1º do artigo 1º, lá que diz: a GIF será composta por um presidente, 4 membros e um secretário, nomeados por ato do chefe do executivo. Então já temos a informação extraoficial que dessa composição será a formação de um funcionário comissionado e o restante por funcionários efetivos da nossa prefeitura. Então, o presidente, gostaria de deixar registrado nos anais essa informação e tão logo essa junta tenha a sua formulação, que nos seja passado a formação por completa, inclusive dando a designação dos cargos. Quem é o presidente, quem são os 4 membros e também quem é o secretário que vai ser formada a GIF. Então, assim, eu acho que se algum vereador tiver outra dúvida, outro questionamento, pode ficar à vontade. Está registrado a fala de Vossa Excelência, e aí um pedido que eu faço a Vossa Excelência, que eu já fiz ali, queria deixar também registrado, é que Vossa Excelência acompanhe de perto a formulação dessa comissão, que Vossa Excelência esteja presente, de corpo presente, na assinatura do decreto que irá baixar com essa comissão formada, que Vossa Excelência traga em mãos, aí sim, concretizando a sua fala de um membro comissionado e 4 membros efetivos. Será feito, presidente. Então, continue em discussão a emenda 131, não havendo mais discussão, em votação a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários à emenda 131 se manifestem. Rejeitada a emenda número 131/2013. Em primeiro turno. Em discussão, o projeto de lei 063/2013 com as emendas de número 129 e 131, com as emendas só de número 129.
Esta matéria tem como objetivo criar a Junta de Impugnação Fiscal no âmbito de Aracruz. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 063/2013, com a emenda de número 129/2013. Votação em segundo turno. Projeto de lei 081/2013, estima a receita e fixa a despesa do município de Aracruz para o exercício 2014 com emendas. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com as emendas 120, 121, 126 e 127 de 2013. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda modificativa número 120/2013 trata da alteração no quadro de detalhamento de despesa, incluindo o valor de subvenção social para a Associação Lar São José, acrescentando R$80 mil. Em discussão a emenda. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda número 120/2013. A emenda modificativa número 121/2013 altera o anexo que contém as relações com os valores das entidades beneficiadas com as subvenções. Em discussão a emenda modificativa número 121/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda número 121/2013. A emenda modificativa número 126/2013 faz alteração do valor do quadro de detalhamento da despesa, incluindo o valor de subvenções sociais de Associação Beneficência Cultural Recreativa Cristã de Aracruz, acrescentando R$18 mil. Em discussão a emenda. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa número 126/2013. A emenda modificativa número 127/2013 exclui elementos de despesa e inclui novos elementos de despesa relacionados às unidades orçamentárias do SAA e do IPASMA. Em discussão a emenda 127. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda número 127/2013. Em discussão o projeto de lei 081/2013 com as emendas. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 081/2013 com as emendas de número 120, 121, 126 e 127 de 2013. Projeto de lei 086/2013 dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda 128 de 2013. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda modificativa número 128/2013 trata da alteração do anexo do projeto de lei 086/2013, que trata do plano plurianual no período 2014 e 2017, em cumprimento ao artigo 95, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, que tem por finalidade retificar os valores financeiros da ação de 2017 à Câmara Municipal. Em discussão, a emenda modificativa 128 de 2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda número 128 de 2013. Em discussão, projeto de lei 086/2013 com a emenda 128 de 2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 086 de 2013 com a emenda de número 128 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 090/2013 institui o Sistema Único da Assistência Social no município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com a emenda. Em discussão, parecer.
Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda modificativa número 130 de 2013 visa adequar os anexos 1 e 2 ao projeto de lei para atender aos dispositivos legais. Em discussão, a emenda modificativa número 130/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa número 130/2013. Em discussão, projeto de lei 090/2013 com a emenda de número 130/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 090/2013 com a emenda de número 130/2013 de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 093/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 093/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 093/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 095/2013. Dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 095/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 095/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 097/2013, concede abono aos servidores da Câmara Municipal de Aracruz, autor Poder Legislativo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 097/2013. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 097/2013, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo 027/2013, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Paim. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 027/2013. Projeto de lei de decreto é uma homenagem à senhora Maria Betisa Peixoto Bezerra, homenageada do vereador Paim. Continua em discussão. Não havendo discussão, a votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer a chamada para a votação
e convido os vereadores Renato e Eliel para ser os escrutinadores. Projeto de decreto legislativo 27, proposto pelo vereador Paim, para votação. ADI Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, vereador Beto Vieira, vereador Paim, vereador Eric Musso, vereador Leco, vereador Lula, vereador Lúcio Zanol, vereador Paulo Neres, Romildo Brueto, Valmir Cose. Quem que fez a emenda? Vereadora Mônica, vereador Eliel e vereador Renato para votação. Vereador Eliel para a contagem dos votos. Aprovado. Em segundo turno, o projeto de decreto legislativo 027/2013, de autoria do vereador Paim, com 14 votos sim e 3 vereadores ausentes. Quero suspender a sessão por 5 minutos para a gente tirar uma dúvida aqui. Está suspensa a sessão. Dúvidas? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da sessão, convocando os senhores para amanhã às 13 horas, como já havia previamente convocado, a próxima sessão extraordinária. Boa tarde.